Olá, de volta com o programa Pessoas para você, aqui direto dos estúdios da Metrópole News. E nós vamos aqui discutir e tratar de pessoas nas suas mais diversas áreas e nas mais diversas esferas, falando de pessoas no âmbito psicológico, profissional, pessoal, saúde, bem-estar, espiritualidade e muito mais. E nós vamos trazer pessoas especializadas para tratar sobre esses temas. E uma das pessoas que a gente traz hoje é a doutora Kelly Marques, que é especialista e trabalha diretamente com neurocoaching. Nós vamos falar aqui um pouquinho de formação dela e dessa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente inovadora e interessante, agora pensando tanto em pessoas quanto nas pessoas no mercado, no âmbito profissional. Doutora Kelly, muito obrigada pela sua presença aqui. Conta pra gente um pouquinho o que é de fato neurocoaching, que ferramenta que é essa e que benefícios que essa ferramenta traz para os nossos telespectadores que estão do lado de lá da telinha. Ótimo. Veja, sou Kelly e o neurocoaching hoje é uma inovação muito interessante, viu, Sádia? Nós temos hoje o neurocoaching como uma metodologia com foco em resultado. O coach em si, desde o início da Inglaterra, ele tinha um objetivo de estar então produzindo uma reação em que pessoas desejavam vir de um lugar ao outro. Então o coach era aquele condutor de uma carruagem que propiciava que a pessoa que desejasse ir de um lugar ao outro fosse conduzido pelo coach por uma carruagem. Olha só que interessante. A metodologia coaching esteve então construída por diferentes profissionais, e isso é muito interessante, por diferentes profissionais, por diferentes áreas e de atuação. Então, coaching é a metodologia de aceleração de resultado. E veja bem como isso é importante hoje. Com certeza, a gente fala só de resultados, né? O tempo inteiro as pessoas falam e estão mencionando essa palavra, resultado, e esperando as perspectivas que os resultados trazem, né? Sim, com certeza. Agora veja, é muito importante para a gente pensar dentro do âmbito de pessoas. É muito interessante a gente rever porque hoje a nossa categoria do ser humano se chama Homo sapiens sapiens. Nós somos homens duplamente sábios. Agora veja bem, Sádia, como é difícil mudar comportamento, como é difícil assimilar um novo hábito. Será que seria realmente difícil se a gente acreditasse que nós temos um poder cerebral perfeito que pode fazer uma diferença para nós? Só que o nosso foco dentro da nossa cultura ocidental é sempre mudar o que está externo e não mudar o que está interno. E o nosso poder cerebral está em mudar o que está no interno. Perfeito. E aí, então, o coaching hoje tem um foco de desenvolver uma mudança, principalmente dentro do neurocoaching, que é uma área ainda no Brasil muito promissora, muito inovadora, mas que está sendo organizado dentro de uma estrutura de total responsabilidade. A semana passada, Sádia, eu comprei 4 revistas em diferentes áreas e todas estavam trabalhando a área de conhecimento neurociências. Olha só que interessante. Veja como isso é forte para nós. Quer dizer, então, que nós podemos nos preparar para cada vez aprender um pouco mais. E aprender um pouco mais, veja bem, qual é a diferença da academia? Nós nos preparamos durante 4, 5, 6 anos, mas com um foco em abordagens teóricas sem resultado. Com o coaching, com o neurocoaching, é possível estabelecer uma reação com uma reação focada. E aí, quando falamos em foco, nós pensamos, este foco, ele respeita pessoas? Então, eu acredito que o coaching
dentro da área de mudança de comportamento. E aí eu venho, olha a minha ousadia, eu venho nesse momento trazer a mudança de comportamento em 21 dias. Olha só, 21 dias, é possível? Você sabe que a minha ousadia vem além, porque eu busquei a área da ciência, da neurociência comprovadamente científica, dizendo que o comportamento ele pode acontecer dentro de uma mudança repetida por 21 dias. E se eu te disser que, veja bem, quando você acredita que você não quer ser mais, não quer fazer mais aquela atitude, alguém te tira dessa decisão? Então eu preciso te dizer que a mudança de hábito não acontece em 21 dias. A mudança de hábito acontece em uma decisão. Perfeito. Concorda comigo? Então, diante dessa situação, é essencial que a gente organize as nossas decisões. Organize as nossas prioridades. E agora, doutora Kelly Marques, nós vamos chamar as imagens e o VT da Única Consultoria Empresarial, a melhor consultoria de gestão estratégica de pessoas do estado de Goiás. Única Consultoria Empresarial. Amplo quadro de colaboradores, estrutura física e equipamento de ponta, amplitude nacional e profissionais atualizados com o que há de mais moderno em gestão de pessoas. Tudo isso fez com que a Única tenha agilidade, eficiência e baixo custo em recrutamento e seleção, treinamentos, administração e estagiários, avaliação de profissionais, entre outros. Ligue e agende uma visita. Única Consultoria. Diferenciação que o mercado exige e seu negócio merece. Doutora Kelly Marques, você conhece a Locagem Máquinas Pesadas? É uma empresa especialista nesse segmento de máquinas pesadas e eu convido você a conferir as nossas imagens. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagem. Mais uma máquina JCB. Novidade, só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas, única do mercado, cabine fechada com ar-condicionado, sistema de segurança do retro, banco giratório de 180 graus, uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagem JCB. Doutora Kelly, vamos conhecer também, vamos verificar as imagens, conferirmos juntos da Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste goiano. Você pode ver seu tempo de faculdade passar voando ou aproveitar para dar os primeiros passos. Você pode achar que são mínimas as chances de conseguir um emprego ou pode se superar e ser o candidato número 1. Você pode ser metade teoria, metade prática ou pode ser completo. Você pode ser mais um ou pode fazer a diferença no mercado. Estude na faculdade que faz a diferença na sua carreira profissional. Alfa, a melhor escola de negócios do Centro-Oeste. E agora com vocês o quadro com a Nayara Rachid, consultora empresarial, falando um pouquinho sobre vagas de emprego e dicas da área organizacional. Vamos conferir. Boa noite, Sádia. Hoje veremos algumas dicas para pensar e desenvolver seu plano de carreira. Defina missão e propósito. Reflita sobre sua missão e propósito de vida, pois é a partir deles que seu plano de carreira tem motivo e direção. Você de fato está investindo em uma carreira que atenda às suas necessidades? Especifique o objetivo. Dizem que quando não se sabe para onde ir, qualquer caminho serve. O planejamento eficiente exige aonde se quer chegar. Por isso, trace objetivos, estabeleça prazos e parâmetros. Acompanhe, avalie e mensure, sabendo sempre aonde chegou. Responda você então. Como será a sua vida em 5 anos? O que fará? Onde estará? Com quem trabalhará? Qual será a sua responsabilidade? Qual competência terá? Quais metas terá alcançado? Quanto ganhará e como será o seu estilo de vida? Como será a sua casa, seu carro? Como estará a sua família? O que vocês terão? Quanto você investirá? Desenhe seu objetivo final sem se esquecer dos objetivos intermediários. Estabeleça recursos e caminhos para consegui-los, ou seja, planeje sempre. E para vocês que planejam uma oportunidade no mercado de trabalho, a Única Consultoria Empresarial seleciona médicos oncologistas e hematologistas, consultores de vendas para o ramo de máquinas pesadas, auxiliar de logística, telemarketing, assistente de controladoria e gerente de recursos humanos. Interessados, entrem em contato conosco no 3091 3270. Fala pra gente
que se trata então de Pilates, né? Poder cerebral, porque a gente fala tanto de Pilates nas academias, né? De educação física, etc. Mas Pilates, poder cerebral, o que é isso? Como é que isso funciona, doutora Kelly Marques? Você gostou? Adorei, achei super interessante. É um produto que eu trago, né? Posso mostrar? Por favor. Então, este produto hoje traz a metodologia das ferramentas de neurocoach. O que acontece? Veja bem, qual é a essência do Pilates? Respiração, movimento, organização para que o resultado esteja, então, cada vez mais dentro do que nós chamamos de eficácia. Você tem um objetivo e você tem um resultado. Eficiência, você tem, então, uma busca e uma organização para se ter em tempo menor. Um resultado cada vez mais com foco. Então, nessas duas situações, nós vamos trabalhar dentro do neurotreino o Pilates Poder Cerebral. Por que isso? Porque se você organizar a sua respiração, neurorespiração. Se você organizar a sua alimentação, neuroalimentação. Você, veja bem, quantidade de frutas que você come por dia, quantidade de verduras que você come por dia. Agora você pensa, Kelly, isso é nutricional. Sim. Não só. Porque o seu cérebro precisa de inovações no cotidiano. E qual a quantidade de pessoas que se aproximam de inovações? Então, quando falamos de respiração, falamos de alimentação, falamos de sono e falamos de atividade física e falamos de, então, seleção de pensamentos. Então, esses são os pilares, 5 pilares, para que a gente possa construir uma estrutura orgânica que possibilita um cérebro com total saúde, condições saudáveis, hidratados e fisiologicamente organizados para se ter eficácia e eficiência. Resultado. Perfeito. E essas são as ferramentas do Pilates? Quais são, então, as ferramentas, né, do neurocoaching e de que forma estimulá-los? Sim, veja, é preciso que a gente tenha claro o que é o neurotreino. O neurotreino, ele obedece, então, o que a gente chama de ferramentas de neurocoaching, que são os modos cerebrais que nós exercitamos. Toda essa base é o que nós chamamos de competências neurais. Eu preciso de alimentar bem, de respirar bem, de dormir bem, de ter uma atividade de organização e harmonia com o meu corpo para eu poder ter pensamentos com qualidade. Perfeito. Base inicial, competências neurais básicas. Mas para que eu possa realmente atingir resultados, eu preciso cada vez ter mais habilidades com os meus modos cerebrais. Aí então nós temos as ferramentas. Veja bem, olha que interessante. Quando nós utilizamos somente, nós que vivenciamos o cotidiano da empresa, o cotidiano da academia, na educação, ou diferentes situações que o nosso foco se chama razão, nós usamos somente o modo cerebral razão e o modo cerebral avaliar. Nós ficamos totalmente engessadas em resultados que deixam a desejar. Se eu, então, acordar num dia disposta a absorver o que estiver ao lado, eu respiro bem, eu me alimento bem, eu absorvo, eu visualizo, eu conecto. Essa é a base da autoajuda. Agora, você sabe que a autoajuda, ela não pode ter só como base a neurolinguística. Ela precisa também da psicolinguística e da sociolinguística. Porque aí nós temos um tripé que mostra uma mudança de comportamento dentro do que nós chamamos de sustentabilidade mental. Porque essa é a base, então, para que eu possa organizar
o meu cotidiano dentro de hábitos saudáveis. O que acontece quando eu aceito uma indicação profissional nutricional e eu executo esses alimentos durante uma semana? Na próxima semana, o que eu faço? Eu volto aos meus hábitos anteriores, porque eu só recebi um estímulo externo que fez com que eu me adequasse e usasse simplesmente a razão com foco na perda de peso. Agora veja, você gosta de perder alguma coisa na sua vida? Você gosta de perder? E o seu cérebro diz, não. Não quero perder. Então, nessa situação, você sabe que várias das nossas crianças amam dizer a palavrinha não, justamente para usar o medo dos nossos adultos? E eu tenho isso muito no acompanhamento com pais. Porque quando a criança diz não, o que acontece? A casa para. E aí, quando ela percebe que, utilizando a palavra não, ela consegue chamar a atenção, ela passa a usar a palavra não de maneira consecutiva. Então, é muito importante que a gente pense, o que eu posso fazer para garantir que o meu uso dos modos cerebrais, ferramentas, absorver, visualizar, conectar, razão, avaliar, transformar e corrente. Veja, estes são os processos que nós chamamos de modos cerebrais. Isso é todo o potencial do nosso cérebro. E que cada vez que eu uso, eu me torno mais bombada. Bombada no bom sentido, né? Porque aí são estímulos que não são artificiais. Perfeito. Eu posso me tornar bombada com estímulos artificiais que entram dentro de um processo de diferentes profissionais com externo. Mas eu posso me bombar no sentido diário. Aí eu trago para você então a possibilidade de conhecer Felizômetro, que é totalmente comportamental. A partir do instante que eu acordo e digo, eu sou feliz. Não interessa se a minha conta não está cheia. Não interessa se naquele dia eu vou encontrar pessoas que me incomodam. Mas a partir daí, o que me interessa é que eu tenho uma decisão comportamental de ter um lindo dia. A gente faz isso no dia do aniversário da gente, né? Por que a gente não faz isso durante todos os dias? É verdade. Aí, então, a possibilidade de continuar isso dentro da sustentabilidade é estabelecer quais são os motivômetros cognitivo que me produzem, então, motivos de realmente confirmar a minha decisão de ser feliz. Como é que eu faço isso? Por exemplo, comendo uma comida deliciosa. Então, eu tenho motivômetros que para mim são reais. Quando eu me alimento, eu coloco intenções naquele alimento. E a partir daquele alimento, você sabe que o cérebro funciona a partir de efeitos placebos. Só que nós também temos efeitos placebos avessas. Sabia disso? É. Como que isso acontece? Por exemplo, uma criança que toma uma água com açúcar, vindo da mãe, ela pode acreditar que aquela água tem o medicamento que ela precisa. Você sabe que uma boa parte de nós tomamos um remédio e antes da fisiologia daquele medicamento entrar em contato com o nosso corpo, a dor de cabeça já passou? Isso, então, é um efeito placebo. O cérebro conduz efeitos, né? Mas o efeito às avessas também pode acontecer. Porque hoje nós temos comprovado que alguns medicamentos, pela cor dele, ele pode ser aceito ou não aceito. Olha só que interessante. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta interessantíssima que é o neurocoaching, trabalhando a perspectiva da ciência quântica, tanto na nossa vivência pessoal
que vai afetar diretamente, corrobora diretamente para os resultados dentro das empresas. A gente vai falar um pouquinho, doutora Kelly, no próximo bloco, no próximo programa. Segura aí essa pergunta, que a gente vai falar um pouquinho de como é que se utiliza o neurocoaching dentro das empresas. Agradeço então esse momento como total importância de inovação dentro do neurocoaching. Obrigada pela oportunidade. Estaremos concluindo então agora a nossa entrevista desse quadro do programa Pessoas com a doutora Kelly Marques. Ela que é terapeuta, master coaching e coaching de saúde neural. Super interessante, muito especializada dentro dessa perspectiva do neurocoaching. E agora nós vamos para o segundo quadro da nossa entrevista, junto com o reverendo Ednei Reolon, falando no quadro Espiritualidade. Vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva de felicidade. Reverendo Ednei Reolon, boa noite. Boa noite, Obrigada Sádia. pela presença. Alegria minha estar com você. Obrigado pelo convite. Quero cumprimentar os nossos amigos deste programa que trata de coisas tão importantes que são as pessoas, né? Que bom poder estar junto falando sobre esse tema que é relevante. Eu agradeço muito pela participação. Reverendo Ednei, pensando numa perspectiva de que nós vivemos no mundo ocidental, onde grande parte da população é cristã, né? Tem a religião do cristianismo. Como é que a gente poderia falar e abordar da perspectiva de qual que é a diferença se ser ou não cristão, se adotar ou não práticas boas nesse mundo tão violento e tão tribulento que a gente tem? Sádia, é interessante essa pergunta porque esse talvez seja o grande dilema da sociedade. A grande pergunta que as pessoas fazem é por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Geralmente essa pergunta ela é feita em contexto do mundo cristão, porque se catástrofes acontecem no mundo cristão, se uma pessoa que é uma cristã verdadeira, uma crente fiel a Deus, também enfrenta dificuldades no seu dia a dia, por que então? Qual é a diferença, né? É interessante observar que hoje em dia existe um cristianismo sendo pregado de resultados. É um cristianismo um tanto quanto pragmático, que as pessoas oram, confiam e querem retorno imediato. Como disse o apóstolo Tomé, ele falou para os amigos dele, discípulos, quando eles testemunharam que Jesus havia ressuscitado, ele disse, se eu não conseguir ver, se eu não colocar as mãos nas chagas, nas feridas de Jesus, eu não vou acreditar que foi ele quem vocês viram ressurreto. Então o mundo hoje quer ver para crer. E fé não é isso, né? Não, é ao contrário, né? Ver para crer é ciência. Quando nós conseguimos reproduzir de forma empírica no laboratório um experimento, isso independe de fé, isso a ciência comprova. E é importante lembrar que para nós cristãos, fé e ciência não são paradoxos, elas não são contraditórias. Pelo contrário, elas atuam em campos diferentes. E fé e ciência, elas caminham juntas para o mesmo alvo, que é atender ao ser humano e fazer com que o ser humano se volte para o seu Criador. Então, de fato, nós percebemos que ser cristão hoje não está necessariamente baseado no fato de nós ficarmos isentos de problemas, mas sim termos condições de enfrentarmos os problemas de uma forma diferente. Cristo, inclusive, né, Jesus, quando veio à Terra, falou isso, no mundo tereis tribulações. Exatamente. Esse é um detalhe interessante, porque, infelizmente, alguns cristãos, eles olham para o cristianismo como alguma coisa para a solução dos problemas imediatos. E a gente se esquece que uma boa parte dos problemas que nós enfrentamos, que a sociedade enfrenta, decorre das decisões que a humanidade tem tomado, das opções que o ser humano tem feito. Então, se Deus decidisse acabar com todas as consequências das nossas decisões, o mundo estaria o caos. Porque hoje as coisas só não pioram porque as pessoas têm medo de fazer coisas que elas sabem que sofrerão. Eu costumo dizer que no Brasil, o grande problema não é a corrupção. Porque corrupção, onde existe o ser humano, nós estamos sujeitos a isso. O grande problema é a impunidade. E o que é impunidade? Eu costumo dizer que é a corrupção da corrupção. E a impunidade é quando a pessoa sabe que ela vai fazer algo e ela não vai ser punida, não vai sofrer a consequência daquilo. Então nós não podemos ter uma fé
que nos exime, nos isenta das consequências dos nossos atos. O cristianismo não é isso. Pelo contrário, Jesus disse que nós, tudo aquilo que nós plantássemos, nós colheríamos, que nós precisaríamos viver uma vida voltada para Ele, para que nós não sofrêssemos consequências que Ele nos avisou que estaríamos sujeitos a elas caso optássemos por uma vida autônoma de Deus. Então hoje, voltando à sua pergunta original, né, qual é a diferença? A diferença não está em não sofrermos, em termos uma vida completamente boa sem dificuldade, mas a diferença está em como vamos enfrentar essas circunstâncias na nossa vida. O cristianismo, então, é uma proposta de uma vida com Deus que faz com que nós enfrentemos catástrofes que outros povos enfrentam. Podemos estar sujeitos a tsunamis, a doenças que venham a dizimar uma parte da população, estamos sujeitos a todo tipo de violência que no mundo existe. Mas como nós vamos enfrentar isso? Esse é o diferencial de um cristianismo. Agora, Sádia, o problema não é ter um rótulo, uma identificação com uma espiritualidade. O mais importante é introjetar essa espiritualidade e fazer dela a nossa vida. Eu costumo dizer que não adianta você ter um frasco de um perfume muito caro e muito raro. O importante é ter o perfume dentro. Porque nós podemos colocar um perfume de péssima qualidade num frasco de um perfume caro. Ele não vai ficar bom por causa do frasco. E você pode ter um perfume de uma excelente essência num frasco de vidro comum. O diferencial do cristianismo é uma religião de dentro, que se exterioriza, mas é de dentro para fora. E pensando um pouquinho sobre a perspectiva de felicidade, né? O que nos faz feliz, ou o que o senhor poderia trazer de orientação, de direcionamento, que possa nos auxiliar a enfrentar as adversidades do dia a dia? Essa pergunta é muito interessante. O apóstolo São Paulo, ele estava escrevendo uma carta aos cristãos da cidade de Filipos, na Ásia, e essa é uma frase muito conhecida que, ao citá-la, eu tenho certeza que muitos já terão ouvido, quando o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito na Bíblia Sagrada, no livro dos Filipenses, capítulo 4, verso 13. Esse texto, fora do contexto, dá-nos a ideia de algo triunfalista, de algo que nós somos um super-homem, uma super-mulher. Quando, de fato, eu sempre afirmo que nós não podemos tirar a Bíblia dela mesma. A Bíblia se explica por ela mesma. Tem até um ditado que diz que texto fora do contexto, ele é pretexto. Então, quando o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, no versículo imediatamente anterior, ele afirmou o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele diz o seguinte: eu tanto sei estar honrado quanto humilhado, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Parece voto de casamento, né? Mas de fato ele está dizendo o seguinte, que quem vive com Deus, quem tem Jesus no seu coração, ele consegue passar pelas adversidades tendo a verdadeira alegria, que alguns chamam de felicidade, mas de fato a verdadeira alegria, ela não consiste em dinheiro, ela não consiste em realizações profissionais. Tudo isso é importante. O nosso querido amigo e amiga que estão nos assistindo, certamente eles estão lutando pela vida, estão assistindo o seu programa porque ele dá dicas muito boas para que as pessoas sejam bem-sucedidas, e isso deve ser realmente aquilo que nós perseguimos. Mas eu tenho de perseguir isso não como algo de principal na minha vida, e sim como o foco principal da minha vida é encontrar aquilo que me preenche. E o que me preenche não é o fato de eu ter uma boa conta bancária. O que me preenche não é o fato de eu fazer uma viagem e ter um passaporte cheio de carimbos de tudo quanto é país do mundo. Não, isso tudo é bom, isso tudo faz parte, desde que o essencial esteja dentro de nós. E o essencial, nós cremos que é Jesus. Jesus, ele pode nos preencher. E ele nos preenchendo, nós enfrentaremos as adversidades, nós enfrentaremos as questões difíceis da vida de uma forma sublime, superando-as, porque o nosso foco não está nelas, e sim em algo maior. Então, talvez como dica para os nossos amigos e amigas, tudo que nós formos fazer, uma oração, ela é sempre bem-vinda. E o que é oração? É uma conversa transcendental com um ser que
ele vai além da nossa compreensão desse mundo tridimensional que nós vivemos. Então, a dica para você é você conseguir olhar para as circunstâncias pensando que tem alguém que vai além daquilo que você consegue. Alguém que vê mais longe do que você está vendo. Como é aquela história de uma pequena criança que subiu nos ombros do pai e ela conseguiu ver mais longe. Nós somos essa pequena criança. Quando subimos nos ombros de Deus, nós vemos um horizonte mais abrangente que pode nos abençoar. Maravilha. O senhor falou no início da sua fala a respeito dessa perspectiva das religiões dos resultados, né? Nós vivemos a era do resultado, onde a geração X está para a perspectiva imediatista, que ela quer sentir o resultado palpável na mão, e as igrejas têm trabalhado muito isso, inclusive em campanhas, né, onde fala que você vai conquistar, venha para cá, faça campanha, e você vai conquistar esse resultado, isso que você está almejando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho acerca dessa perspectiva, mas antes eu quero convidá-lo a conhecer um pouquinho mais a respeito da SETSEG, que é o Sindicato de Empresas de Transporte do Estado de Goiás. Vamos conferir. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Reverendo Ednei, eu te convido também a conhecer um pouquinho mais sobre a Ademaldo Construções, essa empresa que cuida e que faz casas e estruturas comerciais maravilhosas. Vamos conferir. Construir exige técnica e prazer em ver o proprietário da obra satisfeito. Esse é o conceito da Ademaldo Construções e Projetos. Em toda obra edificada, entregue sempre dentro do prazo, a Ademaldo faz de cada cliente um grande amigo. Cuidou como se aquele empreendimento fosse não apenas uma obra para a construtora, mas sim como se fosse uma obra para ele próprio usufruir. Ademaldo Construções e Projetos. Fazemos tudo por você. Vamos conhecer um pouquinho mais também, reverendo, a respeito da Capital Mídias, essa empresa que é referência em Goiás no segmento de comunicação. Agora em Goiânia, Capital Mídias. Acesse nosso site e confira as novidades. capitalmídias.com.br. Então, Sádia, essa questão do evangelho que é proposto hoje em muitos lugares, até alguns chamam de evangelho da prosperidade, ele trabalha num viés que, infelizmente, expõe um lado que não é o melhor do verdadeiro cristianismo. A palavra do Senhor nos diz que a fé é a certeza daquilo que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não vê. Então, de alguma forma, a fé é algo subjetivo, não é algo palpável. Se você oferece, como você está oferecendo, que as pessoas conheçam alguns parceiros desse programa, essas pessoas vão até esses empreendedores e elas conseguem, de forma palpável, perceber a qualidade, o serviço prestado. Na esfera da fé, é algo subjetivo. A fé não tem como ser mensurada, a não ser pelo coração. Então, infelizmente, hoje o evangelho que alguns segmentos cristãos estão propagando, é o evangelho de resultados, que nem sempre eles podem ser medidos do ponto de vista da palavra de Deus. Então, quando nós olhamos hoje para o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristianismo influencia a minha vida, o meu trabalho, o meu dia a dia, a minha família, mas ele não pode ser medido por resultados que eu fale assim, olha, venha para a minha igreja e amanhã você vai estar rico. E amanhã você vai estar curado da sua enfermidade. O que eu posso falar é aquilo que Jesus disse. Se você for fiel a Ele, mesmo que você esteja enfermo, você vai ter condições em Deus de superar as dificuldades. Então, de fato, o cristianismo bíblico e de pureza da palavra de Deus é um cristianismo que propõe um estilo de vida
não resultados que possam ser medidos de acordo com o mundo tão consumista que nós vivemos hoje. Nós vamos falar no próximo programa a respeito de um tema extremamente intrigante, que é como posso confiar em Deus, pensando nesse contexto onde a gente tem uma série de problemáticas, né? A gente vai falar a respeito desse assunto no próximo programa, porque agora a gente vai para o próximo quadro. Obrigada. Deus abençoe. Pela presença. Boa estar com você, Sádia. Deus abençoe os nossos amigos e amigas. Doutor Carlos Bezerril, ele que é oncologista e especialista em radioterapia. Boa noite, doutor Carlos Bezerril. Muito obrigada pela presença do senhor aqui conosco. Nós estamos aqui no quadro Saúde e Bem-Estar e nós vamos falar um pouquinho da perspectiva de saúde num contexto mais abrangente, né? E eu gostaria então, doutor Carlos, que o senhor falasse pra gente, no Brasil, como é que se encontra a nossa saúde? Saúde e educação nesse país só existe no palanque, né? Na época de eleições, todo candidato diz que vai resolver o problema da saúde do país e vai resolver o problema da educação. Infelizmente, a cada ano que se passa, a gente vê a saúde piorar, né? Vamos citar o exemplo aqui de Goiânia. A grande Goiânia talvez já esteja próximo de 2 milhões de habitantes. O número de hospitais públicos não cresceu. Os próprios hospitais privados não cresceram. Então, o número de leitos que nós dispomos hoje, na maioria das especialidades, não comporta a população que tem. Isto em função de quê? O governo nunca se preocupou com essas duas coisas, ou seja, saúde e educação. E isso no contexto geral do Brasil, do país? Praticamente os problemas são semelhantes nos estados, mas esse problema é mais aguçado e outro menos aguçado. Nós podemos dizer que dentro de um contexto nacional, o estado de Goiás não é tão ruim. O problema maior, logicamente, são nos estados mais pobres. Mas a nossa situação em saúde também é precária e muito precária. Até porque, até onde eu sei, Goiás é uma referência em relação à saúde. Não. Isso não é real. Sim. Nós temos determinadas especialidades médicas que se sobressaem em termos de nação, em termos de país. A gente pode citar a oftalmologia, a neurologia, a oncologia, a ortopedia. Então, nós temos realmente grandes profissionais, nós temos grandes instituições. Né? Essa perspectiva da gente ser referência em alguns aspectos, né, em algumas especialidades da saúde, isso inclusive torna-nos um grande catalisador de pessoas de outros estados, especialmente os estados menos abastados, como o senhor mesmo mencionou. Isso agrava ainda mais o problema da nossa saúde? Sim. Primeiro agrava. A gente não tem condições nem de receber a demanda do estado. Quanto mais pessoas advindas de outros. Agora, o que é que ocorre? Em determinados setores, quando a gente fala que tem destaque em determinadas coisas, às vezes o povo humilde, o paciente SUS, ele não tem acesso. Né? Eles não têm acesso. Tem determinadas especialidades médicas, tá entendendo? Como é a minha, a oncologia, o paciente às vezes gasta 6 meses para chegar a um especialista. Eu estou falando do paciente pobre, tá? Aquele paciente que precisa do SUS. Penso o quanto isso é alarmante. E por que essa dificuldade toda, né? Pensando na relação aí do SUS. É em função porque o governo não investe em saúde. É aquilo que eu disse, a população cresceu. A população cresceu e o número de hospitais é fácil de você ver. Quantos hospitais públicos foram construídos nessas últimas 2 décadas? Então, o secretário atual, ele está pegando um problema que não é só atual, ele está pegando um problema de décadas. Perfeito. Entendendo? Então, essa coisa vai se acumulando. Os hospitais vão ficando velhos, as máquinas vão ficando sucateadas. Então, cada dia que se passa, e o governo estadual, muitas vezes, e principalmente o governo federal, fechando os olhos, a coisa se agrava.
É o que está ocorrendo. É o que ocorre. Excelente. E vamos falar um pouquinho sobre essa perspectiva dos investimentos, né? Como é que está essa perspectiva de investimento, pensando tanto no contexto Brasil, do governo, quanto no estado de Goiás, e por que é que a gente tem percebido tanto os profissionais da medicina esvaindo, deixando de atender o SUS e indo para planos de saúde? O que ocorre é que o SUS paga muito mal. Aliás, não, vamos falar o seguinte, o Estado, a nação paga mal, né? É inconcebível, vamos pensar em termos de universidade. A universidade é uma elite pensante de uma nação. Quanto ganha um professor de medicina? Vamos dizer, o titular. Ele tem um plano de carreira, esse plano de carreira será que é correto? Né? Quanto ganha um professor adjunto? Então, o salário é um salário vergonhoso em todas as esferas. Uma consulta do SUS, R$10. Então, o que é que está acontecendo? O governo brasileiro, principalmente esse governo do PT, né? Eu sou apartidário. O que é que ele fez? Ele está transferindo a responsabilidade de saúde para os planos de saúde. Tanto é que São Paulo, que é o estado mais rico, 45% da classe C de São Paulo já possui planos de saúde. Ou seja, o governo transferiu essa parcela da população para planos de saúde. Agora, planos de saúde esse que hoje já estão se nivelando por debaixo. Eles não estão dando aquilo que a pessoa pretende. As pessoas não leem aquele contrato na sua íntegra, muitas vezes não entendem, e às vezes ele tem surpresas desagradáveis. Ele não sabe que ele não pode fazer 2, 3 ressonâncias magnéticas durante o ano. Eles assinam aquilo sem entender. Então, e não há uma fiscalização rigorosa. Eu acho que é aí que está o grande problema, a falta de fiscalização, de acompanhamento. Não há uma fiscalização rigorosa pelo governo federal destes planos de saúde, que cada vez mais está nivelando os honorários médicos, dos procedimentos médicos, por baixo. Ou seja, está cada vez mais se aproximando da quantia miserável que o governo paga. E isto é muito ruim. Com certeza. A população acaba sofrendo com isso, né? Está sofrendo. Qualquer fabriqueta hoje, qualquer pequena indústria, qualquer pequena empresa, ele já oferece para o seu empregado, está entendendo, um plano de saúde. Só que aquele plano de saúde, o empregado vai ter direito a pequenas consultas, a pequenos exames. A medicina de alto custo, jamais aquele empregado vai ter acesso. Dr. Carlos Bezerril, e falando um pouquinho, né? O Dr. Carlos é há mais de 30 anos médico no Araújo Jorge, e trazendo um pouquinho da realidade do Araújo Jorge, dessa crise que o hospital enfrenta hoje, o que o senhor pode nos apresentar, nos colocar? O que ocorre? Quem atende hoje a pobreza, ou seja, quem atende SUS, são os hospitais públicos e são os hospitais filantrópicos. Hospitais que atendem SUS hoje aqui, você tem os hospitais públicos estaduais, a Escola de Medicina, não é? O Hospital Araújo Jorge e Santa Casa. Praticamente é isso. Então, o Hospital Araújo Jorge é um hospital, vamos dizer assim, específico na região centro-oeste para câncer. Então, com isso, drena para cá gente do Acre, de Rondônia, determinadas regiões do Mato Grosso, do Maranhão, da Bahia. Então, com isso, todos esses pacientes que migram para cá, eles vêm como pacientes do SUS. Então, o hospital atende praticamente 90% de SUS. E o que o SUS nos paga, a medicina, a cancerologia, é uma das especialidades médicas onde as drogas são as mais caras que existem. Os aparelhos são os mais caros. Hoje, um acelerador linear para radioterapia, o mais barato custa $1.200.000. A casa para colocar, o abrigo para colocar, a sala para colocar esse aparelho, custa hoje no mínimo R$600.000. Então, daí
nós temos poucos serviços de radioterapia no estado. Praticamente no estado de Goiás, nós temos 2 serviços de radioterapia. Nossa. Né? Aí a carência de serviços de radioterapia. Por quê? Porque você investir para pagar com planos de saúde, para pagar com aquilo que o PASGO paga, que o SUS paga, não vai dar lucro. Então, a empresa privada não investe na medicina de alto custo. Ela não investe. Então, o Hospital Araújo Jorge, por ser uma entidade filantrópica, passou por momentos muito difíceis, momentos de uma não boa administração e uma série de coisas que levaram a isso, né? Então, o hospital hoje vive um momento, atravessou um momento dificílimo, graças a Deus que a gente está já conseguindo com essa nova administração, uma administração aonde não está sendo feita só única e exclusivamente por médicos, que está conseguindo fazer com que o hospital, a gente acha que vai sobreviver, vai sair. Maravilha, mas é uma situação extremamente complicada, porque você pensar que um paciente, né, voltado para a área de cancerologia, que chega no Araújo Jorge, né, num estado, né, do câncer dele lá inicial, e ele só vai ser atendido 6 meses ou mais depois, esse estágio já se avançou muito, né, doutor Carlos? E aí? Primeiro começa o seguinte, o problema de saúde. Vamos ver. Municipalizaram a saúde. A população sabe, quanto mais o dinheiro percorre pela mão de políticos, ou mais esse dinheiro percorrer por determinadas repartições públicas, mais ele vai se diluir. Certo. Então, o que é que ocorre? O governo tornou a saúde municipalizada, vamos dizer assim. Então, vamos dar um exemplo. Um paciente da cidade do Nordeste goiano, Monte Alegre de Goiás, Campos Belos, o que for. O paciente está a 700 quilômetros, 500, 600 quilômetros de Goiânia. Tem apenas um médico. Esse médico, muitas vezes, ele não é obrigado a conhecer bem cancerologia. Mesmo que ele conheça. Então, mas o paciente, se ele não tem muito conhecimento, muita cultura, o que é que acontece? O médico diz, olha, você vai na Secretaria de Saúde. Ele atende num posto e manda ir na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem que encaminhar o paciente para Goiânia, para a Secretaria Municipal de Saúde. Chega aqui na Secretaria Municipal de Saúde, muitas vezes diz, não é neste prédio, é no outro prédio que você tem que ir. Aí de vez, vamos dizer, ele está com uma feridinha de pele. Aí de vez de ir já para um hospital oncológico, ele vai primeiro para um dermatologista. Do dermatologista vai pedir exames e tal. Quando ele chega realmente no Hospital Araújo Jorge, já foram decorridos meses, como disse você. 6 meses até mais. Muitas vezes uma doença que era curável, ela chega incurável. Mas por causa desse todo esse trânsito que o paciente é obrigado a percorrer. E o paciente é humilde. Às vezes, ele não tem nem dinheiro para estar se deslocando. Ele volta de novo para casa para arranjar dinheiro para ficar aqui. Então, o que é que o município faz? Hoje, o município, de vez de criar umas condições melhores de saúde, eles compram ambulância. Para qualquer caso mais complicado, mandar o paciente para Goiânia. Aí, os hospitais todos vão ficar superlotados. É uma grande problemática que a gente enfrenta hoje, né, na saúde no Brasil. Estamos falando um pouquinho mais especificamente sobre a saúde em Goiás. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, doutor Carlos Bezerra, a respeito do ensino no Brasil, do ensino das escolas de ensino em Goiás. Mas antes eu vou convidar o senhor a conhecer um pouquinho mais a respeito da Creme Mel. Aliás, o senhor conhece a Creme Mel? Conheço. É uma indústria goiânia, tá entendendo? E não estou fazendo propaganda da Creme Mel, mas eu conheço de perto. E queria dizer que todo produto que não contém, ou que contém muito pouca substância química, são produtos que a gente deve consumi-lo sem muita preocupação, porque quase todo produto rico em substâncias químicas, geralmente a maioria dessas substâncias são cancerígenas. O que é uma pena, e não é o caso da Creme Mel, que é sabor e orgulho dos goianos.
Creme Mel é delícia demais. Creme Mel com frutas naturais. Leite puro, o sabor que vai te conquistar. Croque Mel, gira mel, abelhinha Kid Mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criançada e pra você também. Tem Creme Mel. Creme Mel, alimenta e é gostoso. Aproveitando o gancho, então, vamos conhecer um pouquinho mais da Lancaster Grill, que é uma excelente churrascaria que nós temos aqui também no estado de Goiás, é referência numa excelente alimentação. Lancaster Grill, sintonia com sabor. Doutor Carlos, e o senhor conhece a Locagin Máquinas Pesadas? Conheço, porque eu tenho um filho que é engenheiro. Olha tá só. Entendendo, no início de carreira, ele ia muito lá. Olha só, e a Locagin é referência em máquinas pesadas e investe em pessoas. Vamos conferir. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Doutor Carlos Bezerril, falando um pouquinho, né, dentro dessa perspectiva da saúde, num contexto mais amplo, a gente estava falando a respeito do ensino de medicina, né, no Brasil, os investimentos que têm sido feitos em escolas de medicina. O que o senhor pode trazer para a gente de informação? Vamos pegar hoje você vai na Câmara, no Senado, você encontra um grupo de deputados, de senadores, ou seja, que eles chamam, que compõem a bancada ruralista, a bancada tal. Você não tem uma bancada de saúde. Uhum. Você tem médicos, né? Mas como não existe a bancada de saúde, ele muitas vezes está atuando muito bem na bancada ruralista. Né? Ele gostaria de ser médico e ter a bancada de saúde, mas no momento, no entanto, não existe. Então tem pouca gente trabalhando para isso. Com isso, o que é que houve? Foram criadas várias escolas de medicina e num pouco espaço de tempo. Nós temos escolas de medicina em cidades que jamais comportariam ter uma escola de medicina. Medicina é cabeceira de doente. Você tem uma escola de direito, que você tem um corpo de professores muito bons, você vai ter um excelente curso. Agora, em medicina, você pode ter excelentes professores, mas se o hospital não presta, os alunos não vão ser bons. Medicina é cabeceira de doente. Medicina não é livresca. Perfeito, excelente. Então, essas escolas, a maioria que foi criada de uma década para cá, foram escolas que foram criadas que nos dão ideia de ter sido criada com a finalidade econômica. Uhum. Econômica. Elas não estão preparando bem o profissional de saúde. Você veja o seguinte, em São Paulo, que são as melhores escolas particulares e públicas, estão em São Paulo. O Conselho Regional de Medicina faz uma prova de título. Quando, o ano passado, quando isso foi realizado, essa prova, os alunos não são obrigados a ir. Aqueles que vão em busca de um título, porque aquilo pesa muito para o currículo. 60% daqueles que foram de livre e espontânea vontade, 60% foi reprovado. Isso em São Paulo, onde tem as melhores escolas. Tá? Graças a Deus, a Escola de Medicina do Estado de Goiás é considerada está sempre no ranking de boas escolas do país. A Escola Federal de Medicina é uma escola muito boa. Não é? Nós temos 3 escolas que eu acredito que são muito boas. Ou boas, vamos dizer assim, né? A escola de Anápolis, e eu acredito também que agora essa da PUC, né?
Eu não tenho conhecimento como eu tenho da federal, mas pelo corpo, pelos hospitais que ela oferece, eu acredito que sejam boas escolas. E como é que o senhor qualifica, né, especificamente falando do ensino e da pesquisa na área da cancerologia, né, da oncologia? Pesquisa no Brasil, ainda hoje, há pouco incentivo. Não se pode fazer, principalmente em medicina, que você leva décadas, muitas vezes, para fazer um trabalho. Então, e é caro. É caro. E aqui no Brasil, além de caro, tem muita burocracia, né? Na nossa área, tem os grupos de pesquisa, como tudo, melhor em oncologia, está no AC Camargo de São Paulo, está nas fundações de pesquisa de São Paulo. Mas o estado de Goiás, nós temos vários colegas doutores, do Hospital Araújo Jorge, que suas teses são teses de peso, são teses de valores, né? Nós temos um colega, o Dr. Vilmar Maciel, que todos os trabalhos dele, todos os apresentados, são apresentados não só a nível de Brasil, mas a nível praticamente de mundo. Então a pesquisa em termos assim de oncologia aqui no estado de Goiás é muito boa. Maravilha. É isso, doutor Carlos Bezerril, ele que é especialista em radioterapia, ele que é médico oncologista. Nós vamos finalizar esse momento e dar continuidade no próximo programa, falando um pouquinho mais especificamente da radioterapia. Eu aguardo o senhor no próximo programa, então. Obrigada pela presença, doutor Carlos Bezerril. Eu que agradeço. É isso aí, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Pessoas, falando de pessoas nas mais diversas esferas e levando informação, direcionamento, conteúdo para você acerca da área psicológica, da área social, profissional, espiritualidade, saúde e bem-estar. E hoje nós estivemos falando aqui com a doutora Kelly Marques a respeito da ferramenta inovadora que é o NeuroCoach e os seus benefícios. Tivemos também conversando bastante, fazendo um bate-papo aqui super interessante com o doutor Carlos Bezerril, e ele que é oncologista e especialista em radioterapia, falando bastante dessa área da saúde, trazendo muita informação para a gente. Na sequência a gente também falou da área de espiritualidade, com o reverendo Ednei Reolon, falando bastante sobre essa perspectiva extremamente interessante e que faz parte de todo o contexto do ser humano para que ele de fato tenha harmonia. É isso aí. Tivemos também com o quadro da Nayara Rachid, consultora organizacional, falando de dicas da área organizacional e também trazendo vagas de emprego. Eu quero agradecer extremamente a sua presença, a sua participação e conto com você sempre aqui às terças-feiras, às 22 horas, no canal 13 da NET, aqui no estúdio da Metrópole News. Bye, bye!